Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Thalisson, este é o canal Canteiro da Democracia. E no nosso vídeo de hoje iremos falar sobre um tema interessantíssimo e extremamente complexo. O tema é guerra. Bem, a guerra é algo difícil de denominar por causa da sua complexidade, o modo que surge, os diferentes modos que ela aparece em diferentes contextos e épocas. A guerra normalmente é vista como um conflito, uma disputa, uma batalha entre indivíduos, no caso, uma batalha armada ou não. A guerra pode acontecer, a guerra pode ocorrer com ou sem armas e pode ocorrer entre indivíduos, grupos, famílias, facções, cidades, países, de um modo generalizado ou em menor quantidade de indivíduos participantes. O dicionário de Oxford define a guerra do seguinte modo: uma luta armada entre nações ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor a supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Ou seja, a guerra aqui nessa definição, ela está em um campo de maior escala, não está tratando de um indivíduo ou outro, pois eu muito bem posso travar uma guerra com meu vizinho, uma guerra particular, uma guerra pequena com meu vizinho, ou em escalas maiores. Eu irei dar mais exemplos aqui. Exemplo, além de travar guerras entre vizinhos, como algumas vezes dá para se ver, também dá para travar guerras entre famílias. Alguns exemplos desses são o Hatfield e McCoy, que foi uma guerra que ocorreu no EUA, no caso nos Estados Unidos. Temos os Oliveira e Suassuna, aqui no Brasil, na Paraíba. Também temos os Taira e os Minamoto, no Japão. No caso, são guerras entre famílias. Entre indivíduos de uma mesma família, no caso, foram conflitos ocorridos de diferentes formas. A exemplo, terras, principalmente territórios, ou então no caso no caso japonês, no caso de um cemitério, no caso onde enterrar os mortos, e aí foi seguindo. Também temos entre cidades, e a guerra mais conhecida entre cidades foi entre Esparta e Atenas. Ela ocorreu em 431 a 404 a.C. E era conhecida como a Guerra do Peloponeso. Também dá para ocorrer entre países, tipo Rússia e Ucrânia, atualmente, Brasil e Paraguai, a maior guerra em que o Brasil se envolveu assim há muito tempo. França e Inglaterra, também conhecida como a Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453, ou seja, um tempo muito grande e significativo. E acrescentando, guerras entre países podem muito bem levar a conflitos generalizados, ou seja, que englobe uma grande quantidade de países e culminar naquilo que é conhecido como Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela ocorre entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. No caso, é conhecida como a Grande Guerra. Observe, ela ganha o termo A Grande Guerra. A Grande Guerra não é a Segunda Guerra Mundial, é a Primeira Guerra Mundial, porque foi a primeira vez na humanidade que um conflito foi tão grande. A Segunda Guerra Mundial acontece logo depois, não muito distante. E o que acontece? Era a luta entre os países do eixo e os países aliados. Eu irei apresentar melhor sobre essas guerras, explicar melhor essas guerras, datas, participantes, conflitos, motivos e tudo mais em outros vídeos. Então é por isso que eu não estou especificando aqui. Outra coisa a se acrescentar é o seguinte: a guerra pode surgir de diferentes modos. Ou seja, pode ter a guerra civil. No caso, a guerra civil é um conflito interno a uma nação sendo travado entre pessoas e facções do mesmo país. Ou seja, é uma guerra que ocorre dentro de um país
que pode ser causada por grupos, facções e até mesmo famílias dentro daquele país, dentro daquela nacionalidade. De um jeito bem fácil de explicar o seguinte, o conflito entre os Hatfield e McCoy levou a uma guerra civil nos Estados Unidos. Tá? Só para compreender a situação. Nós também temos a guerra econômica, ou seja, é um conflito de interesses econômicos, quer dizer, visando a soberania econômica, de interesse econômico de um país, ou grupo de países, ou grupo de pessoas que tenham um controle econômico, visando uma soberania, visando um status de proteção ou de vantagem entre os demais. Outra coisa a se acrescentar é a Guerra Santa. A Guerra Santa no caso, são as guerras que ocorrem em nome da religião. Um clássico desse tipo de guerra são as Cruzadas. Também temos algumas guerras no Oriente Médio. No caso, onde acontece até hoje essas guerras. Também, posteriormente, explicarei algumas dessas guerras, alguns desses conflitos, os problemas que levaram a esses conflitos. Aqui não irei estender para não fugir tanto do tema. Também temos a guerra nuclear. No caso, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra nuclear no momento em que os Estados Unidos bombardeou o Japão. Claro, foi um acontecimento específico naquela localidade, mas que, por ter ocorrido, dá para dizer que a Segunda Guerra Mundial inaugurou o conflito nuclear ativo. Porque já havia a produção, o teste de bombas atômicas, mas usá-las no conflito aquele momento foi em Hiroshima e Nagasaki. Também temos um outro tipo de guerra, que é uma guerra que acontece continuamente. Que no caso, um exemplo disso foi a Guerra Fria, que os dois países estavam preparados para a guerra. Estava todo mundo ali aflito, temeroso, assustado por causa da guerra, que poderia existir o conflito constantemente, persistentemente, poderia haver o conflito e quem atirasse daria início à guerra. E seria uma guerra nuclear. Os dois países tinham investido em quantidades gigantescas, catastróficas de bombas atômicas. Ou seja, a Guerra Fria, de certo modo, ela não acaba. Pois a característica de existir um clima de tensão entre os países, no caso, o que sobrou da União Soviética, hoje a Rússia, o conflito ali não parou, existe ainda assim uma persistência, um certo alerta entre os países, no caso a Rússia e os Estados Unidos, né? A União Soviética termina e dá origem à Rússia, e a Rússia, de certo modo, ela continua com um impasse aos Estados Unidos, tanto que agora a guerra na Ucrânia tem um certo peso dos Estados Unidos e também é consequência da Segunda Guerra Mundial, do conflito entre... No caso, Segunda Guerra Mundial não, da Guerra Fria. Isso aí nós podemos ver depois. E, bem, algo que eu quero acrescentar é uma música que eu gosto bastante da Legião Urbana, que é O Senhor da Guerra. Quem quiser ouvir, é uma música interessante, e um refrão da música diz: o Senhor da Guerra não gosta de crianças. Bem, as crianças são as que mais sofrem em um conflito bélico, sempre e sempre. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar também, é uma frase de Renato Russo. Ele dizia: não deixem a guerra começar. É uma frase bem interessante e gosto bastante. Bem, este é o canal Canteiro da Democracia, o meu nome é Thalisson e esse foi o nosso vídeo. Quem puder se inscreve, quem quiser curte e até mais. Tchau!